O governador Eumano de Freitas deve satisfações à população cearense em razão das manifestações dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará quanto à queda do crescimento da economia do Estado no ano de 2023, o primeiro da sua gestão. As satisfações se devem, necessário, pelo fato de que o governador do Estado, insistentemente, tem feito um discurso do tudo bem. Para o governador Eumano, como foi para os outros dois últimos ex-governadores, está tudo bem na administração do Estado do Ceará. E esse discurso tem a conivência e a omissão das elites cearenses e também das associações civis. Há anos, o Estado do Ceará vinha registrando um crescimento maior do que o crescimento econômico do Brasil. Naturalmente, por conta dos seus investimentos em infraestrutura. No primeiro ano do governo Eumano, o Tribunal de Contas do Estado, pela totalidade dos seus conselheiros, constatou que o governador reduziu todos os investimentos, inclusive o da educação, segundo o quadro que vai aparecer aí na sua tela, que foi um quadro, este quadro aí, foi feito pela conselheira Soraya Vito, e lá está mostrando que o governador reduziu praticamente todos os seus investimentos, à exceção da segurança, mas sem resultados práticos, como nós mostramos ontem, os depoimentos dos próprios conselheiros. Reduziu o investimento da educação. Em 2021, o Estado aplicou 788 milhões em educação. Em 2022, o governador Camilo Santana e a governadora Isolda Sela reduziram o investimento na educação em 129 milhões. Eles deixaram de aplicar 129 milhões para que as aplicações de 2022 fossem, pelo menos, iguais às de 2021. Pois bem, eles reduziram e só aplicaram 659 milhões em 2022 na educação. Agora, no governo Eumano de Freitas, o investimento na educação foi novamente reduzido. Se já havia sido reduzido em 129 milhões em 2022, no ano de 2023, o governo só gastou a importância de 417 milhões na educação, correspondendo a uma redução de 242 milhões em relação ao ano anterior. Assim, somando o que deixaram de aplicar em 2022 e 2023, a educação cearense teve um orçamento reduzido entre os 2 anos, 2022 e 2023, num total de 371 milhões o governo deixou de gastar nesses 2 anos em comparação
com o que foi gasto em 2021. É verdade, os discursos dos dois últimos ex-governadores cearenses e o do atual, terceiro na sequência de governadores que reduzem os investimentos na educação? E aí vem a indagação. Quando se diz que a educação é prioridade no Ceará, se pergunta, é esta importante função da administração pública, a educação, uma prioridade do Ceará? São inverdades o que eles dizem sobre a educação. É preciso a sociedade reagir. A nossa juventude, além do atraso que eles ex-governadores, estão impondo ao Estado do Ceará, com suas falácias, a juventude cearense é a principal e maior vítima do crime que esses ex-governadores já citados, Camilo Isolda e Elmano, estão cometendo. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa os destaques no Congresso Nacional hoje aqui pelo site do Senado. O primeiro destaque é que o Congresso analisa o crédito facilitado às vítimas de enchentes lá no Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional, em sua totalidade, entre senadores e deputados, se reúnem a partir de 11 horas de hoje, quinta-feira, para votar a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024, para facilitar o acesso a operações de créditos às pessoas que foram vítimas das enchentes e também às empresas vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Também em destaque aqui na página do Senado é que vai à sanção o projeto que institui o Dia Nacional do Museu. Ontem o plenário do Senado aprovou em votação simbólica o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Museu, a ser comemorado aí todos os dias 18 de maio, e o projeto Adote um Museu. Esse texto busca incentivar as ações de preservação e valorização aí da memória histórica, artística e cultural por meio da doação de bens. Esse projeto de lei será encaminhado agora à sanção presidencial e a lei resultante da aprovação do projeto entrará em vigor na data da sua publicação. Também destaque no site do Senado é a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central, ele que passará e será sabatinado aí pelo Senado. Aqui uma foto específica de Gabriel Galípolo no Senado, de sua indicação à diretoria do Banco Central, quando participou da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos em julho de 2023, quando ele passou aí a ocupar uma das diretorias do banco. Aqui em destaque é que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu aí pela indicação do economista Gabriel Galípolo para comandar o Banco Central. Ele vai assumir no lugar de Roberto Campos Neto, que tem um mandato até o final deste ano. O anúncio foi feito ontem, quarta-feira, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A indicação de Galípolo para a presidência do Banco Central precisa passar pelo Senado. De acordo com Haddad, o governo vai acertar esse assunto com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a melhor data aí para acontecer a sabatina do indicado na Comissão de Assuntos Econômicos. Também em destaque no Congresso, agora a gente vai para as últimas notícias da Câmara dos Deputados. O primeiro
primeiro fala sobre a economia, que a Câmara aprova mudanças na política nacional do turismo. A Câmara aprovou esse projeto de lei que reformula os dispositivos da política nacional do turismo. A proposta foi relatada em plenário pelo deputado Paulo Azi, do União Brasil da Bahia, e será enviada aí à sanção presidencial. Uma das mudanças aprovadas permite que crianças e adolescentes se hospedem em hotéis com qualquer parente adulto, como avô, tio ou primo, sem a autorização dos pais, apenas comprovando documentalmente o parentesco. Atualmente, eles dependem aí da autorização parental para conseguir se cadastrar e adentrar hotéis também com a assinatura reconhecida em cartório. Também destaca que os empreendimentos para alojamento coletivo de uso exclusivo de hóspedes passam a ser considerados meios de hospedagem, o que pode permitir o enquadramento de tais apartamentos tipo Airbnb. Quanto às diárias descritas na lei como no período de 24 horas, elas deverão ser regulamentadas pelo Ministério do Turismo, que deve disciplinar a ação desses procedimentos, como a limpeza e a arrumação para a entrada e a saída dos hóspedes. Também destaque aqui na Câmara dos Deputados é sobre política e administração pública, que a Câmara dos Deputados aprova um projeto que modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal em favor dos municípios. Esse projeto de lei foi aprovado ontem, quarta-feira, e retira os limites de despesas com pessoal, os gastos com terceirização e as organizações da sociedade civil. Na prática, esse projeto de lei aumenta o montante que pode ser gasto com as despesas de pessoal dos órgãos públicos, pois retira desses gastos o limite fixado em relação à receita corrente líquida. Segundo a proposta, esse tipo de despesa será considerado como outras despesas de pessoal na lista de exclusões agora ampliadas. São esses aqui os destaques que a gente tem de hoje no Congresso Nacional. Bom, essa aprovação de ontem na Câmara dos Deputados de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal é um retrocesso na transparência da administração pública municipal. A mudança só afeta os municípios. Bom, só afetará se o Senado da República aprovar esta lei que foi aprovada pela Câmara e se o presidente da República sancionar. Isso depende ainda de 2 sis. É um retrocesso, sim, porque essa lei de responsabilidade fiscal continha um pouco os gastos da administração das prefeituras com contratação de pessoal. Ora, se no Estado já há um abuso dessas contratações de terceirizados, cargos comissionados para atender aos interesses dos afiliados do governo, nos municípios isso é ainda bem maior. As prefeituras agora vão se esbaldar. Os aliados políticos do prefeito, qualquer que seja ele, vão ter mais empregos para os seus filiados. É, digamos, um retrocesso. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei muito importante que se criou no país para moralizar um pouco a administração pública. Não só esta, como outras leis que foram criadas para moralizar a administração pública foram muito bem-vindas. E, diariamente, os governantes procuram subterfúgios para agredir a lei e satisfazerem os seus intentos políticos. O deputado federal Mauro Benevides Filho, um dos mais competentes e diligentes representantes do Ceará na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, recebe hoje, quinta-feira,
29 de agosto, à noite, da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a comenda da Ordem do Mérito Fisco Estadual / Distrital. Essa comenda foi instituída em 2008, comenda da Ordem do Mérito FEBRAFIT. É a mais importante honraria da entidade nacional entregue a personalidades da carreira fiscal, de outras carreiras de Estado, parlamentares e representantes de outros segmentos que contribuíram com as ações da Associação Nacional e suas filiadas na busca da eficiência da administração tributária em benefício da sociedade. Mauro Benavides, hoje atuando na Câmara dos Deputados, teve uma importante atuação agora nessa reforma tributária, ainda em discussão no Congresso. Ele foi secretário municipal de Finanças quando o prefeito de Fortaleza foi Ciro Gomes. Ele foi secretário de Estado em vários governos, sobretudo nos governos de Cid Gomes e de Camilo Santana. Quando ele deixou o Estado, as finanças estavam equilibradas. Hoje já não mais se pode dizer o mesmo. Os deputados do PDT cearense, que estão autorizados liminarmente a mudarem de partido sem sofrerem as consequências das punições da Lei da Fidelidade Partidária, não terão pressa para trocarem de agremiação. Além do processo eleitoral em curso, a cautela recomenda que eles esperem para conhecermos o novo mapa político do Estado, que sairá do resultado das eleições municipais até o fim do mês de outubro próximo. Os atuais deputados estaduais e federais não precisarão de legenda para atuarem normalmente até 2026, quando terminam os seus mandatos, e em outubro daquele ano, os que quiserem continuar na política vão disputar um novo mandato, uma reeleição, ou senão ficarão no mandato até 31 de janeiro de 2027. A Justiça Eleitoral cearense, ou melhor, a Justiça Eleitoral de Fortaleza ou em Fortaleza, registrou mais 2 candidaturas a prefeitos da capital cearense. A do senador Eduardo Girão e a do Jorge Lima. Já haviam sido registradas as candidaturas do capitão Wagner, do deputado Evandro Leitão, do prefeito José Sarto e a do José Batista. O registro da candidatura do deputado federal André Fernandes, pela demora, já motiva algumas especulações. Os sites dos jornais nacionais, Estadão, O Globo e Folha de São Paulo, o que estão a registrar agora, Amanda?
Bom, a gente começa com os destaques aqui no site O Globo, que fala sobre as projeções do IBGE sobre a quantidade de brasileiros aqui. Quantos somos? O Brasil tem 212,5 milhões de habitantes, é o que diz o IBGE. São Paulo é o estado mais populoso. São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza e Salvador, aqui a população nas capitais pelo país. Ainda em destaque são melhores que Bolsonaro. Pesquisa Quest reafirma o acirramento da disputa em São Paulo e destaca os apoios de Lula e Tarcísio. Também em destaque a coluna de Miriam Leitão, ordem de Dino para reforço no combate aos incêndios causa perplexidade no governo. Armínio Fraga fala sobre principal dificuldade de Galípolo no Banco Central é a falta de apoio fiscal para a política de juros. E foi indicado, Galípolo vai influenciar na escolha dos 3 novos diretores do Banco Central. Também em destaque, furou a bolha das redes sobre as eleições lá em São Paulo. Hino com linguagem neutra é criticado até por quem não fala de política. Sobre as eleições de 2024, também a família Bolsonaro diverge e manda sinais ambíguos de como lidar com Pablo Marçal. Sobre a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, miram mais 10 pessoas aí que participaram dos atos de 8 de janeiro. Também em destaque, namoro de Milei com ex-vedete símbolo sexual rouba a cena na Argentina. E também Swifts por Kamala. Os fãs de Taylor Swift abraçam a campanha de Kamala Harris e turbinam aí as arrecadações. Também em destaque aqui é sobre o meio ambiente. O governo de São Paulo volta a colocar bombeiros e defesa civil e alerta contra o fogo no interior. Também agora a gente vai para os destaques na Folha de São Paulo de hoje, que também tem como seu principal destaque a pesquisa do IBGE, que diz que o Brasil cresce, é estimada em uma população de 212,6 milhões de habitantes, com 46 milhões de pessoas. São Paulo continua sendo o maior estado da federação em relação ao número de moradores. Também em destaque a coluna de B. Borges, ele pergunta quanto o país vai crescer. Expansão muito acima dos 2% traria um risco inflacionário. Ainda em destaque sobre esse mesmo assunto é que a queda da população brasileira deve começar em 2027 por Alagoas e Rio Grande do Sul. Também em destaque são as eleições de 2024 lá em São Paulo. Candidatos a vereador da aliança de Ricardo Nunes flertam com Marçal e as siglas ameaçam punição. Também sobre São Paulo, Marçal afirma tomar atitudes idiotas devido à mentalidade do eleitorado. E também Carlos Bolsonaro diz ter falado com coach e que eles superaram as diferenças. Ainda em São Paulo, Boulos encara dificuldades entre os eleitores mais pobres, é o que diz a pesquisa Datafolha. E também destaque é que a Polícia Federal cumpre 10 mandados contra suspeitos de participar do 8/1. Também em destaque é o Dia da Visibilidade Lésbica, que lésbicas relatam negligências em atendimentos ginecológicos. Mães em união homoafetiva conseguem licença maternidade, ainda sobre esse mesmo tema. Sobre o BRICS, pleitos da Venezuela e da Nicarágua para entrar no BRICS viram fonte de constrangimento para Lula. O regime Maduro intimida González pela 3ª vez e pode prender o opositor. Ainda em destaque na política internacional são as eleições nos Estados Unidos. A vantagem numérica de Kamala sobre Trump cresce com apoio feminino e com latino, é o que diz a última pesquisa. Agora a gente vai para os destaques no Estadão. O principal destaque é sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a intimação de Alexandre de Moraes via X para Musk que indicar um representante
presente no Brasil é atípica e ilegal, é o que avalia aí alguns juristas. Por meio da plataforma do bilionário, o ministro do Supremo deu 24 horas para que seja cumprida sob pena de a rede social ser suspensa. Ainda sobre esse mesmo assunto, Elon Musk ironiza Alexandre de Moraes e compara ministro a vilões após ameaças de suspensão do X. Também, o ministro Alexandre de Moraes tem respaldo no STF em queda de braço contra o bilionário. Também em destaque aqui é sobre a inteligência artificial. Uma escola pediu para os alunos uma redação do Enem e 100% aí foi feita pelo ChatGPT. A matéria mostra qual foi o resultado. A ferramenta pode ser empregada em tarefas escolares e faz com que os professores de São Paulo repensem as atividades para estimular o desenvolvimento do pensamento crítico. Sobre as eleições de 2024, o destaque é em São Paulo. A eleição em que queria mostrar força vira pesadelo para Bolsonaro nas cidades. Também em destaque, saiba como Boulos, Nunes e Tabata trazem a propaganda eleitoral, os padrinhos Lula, Bolsonaro e Alckmin. E sobre família Bolsonaro, as eleições municipais, aqui Carlos Bolsonaro sela a paz com Marçal e que o chamou de imbecil e ensaia uma reaproximação. E também em São Paulo, Marçal cancela participação na sabatina Eldorado. A assessoria cita o imprevisto familiar. São esses aqui os principais destaques nos sites pelo país. Bom, todas essas manchetes desses sites, dos principais dos jornais impressos de maior circulação no país, dois deles são de São Paulo, a Folha e o Estadão, dão destaque para a eleição municipal na capital paulista. São Paulo, orgulho para o Brasil, pelo que ele proporciona em razão das riquezas do nosso país. O país é o estado economicamente mais rico da federação, é o estado que mais acolhe os brasileiros que buscam sucesso na vida. A comunidade cearense lá em São Paulo, a comunidade nordestina, é expressiva, muito expressiva, e também acolhe povos de outras nações. Mas o estado de São Paulo não é um bom exemplo para a política nacional. O que nós estamos acompanhando através do noticiário da disputa pela Prefeitura de São Paulo não deve servir de exemplo para nenhum outro município brasileiro. São Paulo, nos últimos anos mesmo, não é exemplo de boa política no país. Um estado que elegeu a Demar de Barros, cujo lema era rouba, mas faz. Um estado que elegeu Quércia. O Brasil todo conheceu as suas peripécias. Um estado que elegeu Paulo Maluf, idem. Um estado que elegeu Jânio Quadros, o responsável pela ditadura militar que tomou conta do Brasil a partir de 1964, exatamente porque ele foi eleito como uma esperança nacional. Era o homem da vassoura. O símbolo da campanha dele era uma vassoura contra o do seu concorrente, que era uma espada. Era um militar, um marechal. Pois bem, Jânio Quadros renunciou ao mandato poucos meses depois da sua posse e os militares não aceitaram a posse do vice-presidente da República, João Goulart, que era tido como comunista. Ainda ele passou poucos meses, mas teve que sair do país. E aí
nós conhecemos a história da ditadura iniciada em 1964. Lamentavelmente, São Paulo é uma negação no campo da política. Não devemos nos espelhar pela disputa municipal ou estadual no estado mais rico do Brasil. Estamos, assim, encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.